Fala pessoal, sou eu mesmo, Diego Nunes, diretamente aqui dos estúdios do Sobre Humanos Podcast, na cidade de Guarulhos, com a bênção de Deus, muito calor, fora o frio. Chega, se tivesse votação, se fosse para votar entre calor e frio, com certeza o frio ia perder de lavada. Você que está aqui a primeira vez no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário, tire um print na hora que você estiver assistindo, marque o nosso convidado, marca o nosso canal. Se você quiser ser um dos nossos convidados, não importa se você tem 1, 2, 3, 1 milhão de seguidores. Para nós isso não importa muito. O que importa é se você tem uma boa história, se você tem algo a compartilhar, a ser fruto e usufruído por toda a sociedade. Então, vai lá, deixa um direct, fale o porquê você deveria ser convidado aqui do Sobre Humanos Podcast, que quem sabe o próximo a estar aqui comigo poderá ser você. Antes de mais nada, agradecer aos nossos parceiros. Primeiro, hoje o estúdio está lotado aqui. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Sou péssimo para nome. Eu preciso lembrar, obviamente, o nome do meu convidado. Até porque está em minha frente. E como é nome de um craque de futebol, jamais que eu ia esquecer. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo. Mas agradecer ao Rildo, que está aqui me olhando, com um sorriso estralante. Colocou lente de contato. Um abraço, Rildo. Diegão, D2, parceria de sempre. Obrigado por estar aí sempre monitorando nosso desenvolvimento aqui. E também a vocês que estão aqui nos acompanhando sempre. Coco Bambu, aqui de Guarulhos. Cidade Maia, no Shopping Cidade Maia, Coco Bambu. Vai lá que tem excelentes novidades. Happy Hour, chopp, caipirinha, double caipirinha também. Então, falar que conheceu pelo Sobre Humanos Podcast terá condições imperdíveis. Também Dubai Joias, aqui na rua Doutor Ramos de Azevedo, centro de Guarulhos. Procure Dubai Joias, as melhores joias em 18 quilates. Pode procurar lá o Mohamed, ele vai te atender e também entrega para todo o Brasil. Falar do nosso parceiro Mohamed Salman, que é clínica odontológica em Mogi das Cruzes, centro de Mogi das Cruzes, especialidade em lente de contato de porcelana, de resina e outras espécies também. Se você quiser saber mais, vai no Instagram, Dr. Mohamed Salman, Dr. Salman, e você vai saber todas as outras especialidades. Para não virar aqui um programa do Milton Neves, que é cheio de merchan, eu vou apresentar meu convidado e nós vamos para o que de verdade vale a pena. Como eu falei para vocês, como é ano político, nós estamos trazendo algumas pessoas que são candidatos a esse pleito agora, em outubro, no dia 2 de outubro. Você que tem mais de 16 anos e não tem título de eleitor, de 16 a 18, tire seu título. Tenha conscientização que o seu voto pode mudar o rumo do nosso país. Você acha que, de repente, é só a presidência que muda? De repente, você faz política todos os dias. Faz política na sua casa, na fila do mercado. Você faz política com a sua namorada, com o seu namorado. Tudo é política. E a política, ela não é ruim. Ruim, no meu ponto de vista, são algumas pessoas que fazem parte da política, ou da advocacia, ou da polícia militar, ou enfim, qualquer profissão tem as pessoas boas e as ruins, as boas intencionadas e as que não são tão bem intencionadas assim. Vale a pena você procurar mais informações, saber o que tem feito e renovação. Renovação. Eu penso sempre em renovação. Às vezes eu voto em alguém, se não foi legal por aquele motivo que eu votei, no próximo pleito eu voto em outra pessoa. Fui morar agora no bairro onde eu morei a vida, 30 anos da minha vida, e 5 anos aqui em Guarulhos. Voltei para a Zona Norte e lá estou me envolvendo com o pessoal do bairro para fazer política primeiro no bairro, não deixar algumas pessoas chegar, se apropriar só em época de eleição e depois sumir. Então, procure também ali o que essas pessoas vêm fazendo. Se for de outro bairro, outra cidade, não tem problema algum, desde que tenha consciência e um planejamento muito alinhado com o que você pensa sobre o que é melhor para sua cidade, melhor para sua casa, e não pensamento individual, e sim sempre no coletivo, que o individual chega. Estou aqui hoje com o candidato a deputado federal, William Zidane. Mas Zidane não é pelo jogador, é? É isso aí. Bem-vindo ao Sobre Humanos Podcast, William. Obrigado, Diegão. Primeiramente, é um sinal de prestígio e satisfação estar aqui. Olá,
o estado de São Paulo, um abraço a todas as cidades e um grande abraço a essa querida cidade de Guarulhos. Olha que importância de estar aqui, a número 2 do estado de São Paulo, né? Em Justo. número de habitantes. Pô, fico feliz. Que responsabilidade estar aqui no Sobre Humanos podcast. Aqui é guilhotina, pega pesado aqui, a rapaziada, gente boa, a rapaziada que tem uma função social importante, né? Que é levar informação de verdade para a sociedade. Um abraço ao nosso amigo D2, tá ali, Sim. né, Diegão. Um abraço, Diegão. O nosso querido Rildo, né, sempre sorridente ali, Sempre. na nossa frente. Danielzão, Mozart, Vanessa, Fernanda e toda a plateia aí, rapaziada, da turma do amendoim ali, né? Fica Sim. conectando a gente nos bastidores aí. Um abraço a todos. Um abraço, Guarulhos. Diegão, obrigado, viu? Muito importante. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Espero responder todas as perguntas aí. E parabéns aí pelo canal, pelo podcast, sinal de sucesso. Lá no nosso Fundão Caipira, a gente acompanha lá, viu? Na audiência lá, hein? Que legal. Parabéns, legal. Fico honrado em ser convidado para estar aqui hoje. Eu fico lisonjeado. Também não posso deixar de agradecer quem nos apresentou, Felipe. Opa, né? grande Filipão Moisés, é isso aí. Parceiraço. Quero deixar aqui um abraço e gratidão eterna a ele por várias coisas que nós estamos fazendo juntos. E também tê-lo aqui conosco no Sobre Humanos Podcast é sinal de prestígio também para o canal, porque eu pude ter a grata felicidade de saber que também atua na labuta no direito desportivo. Então isso para mim também é um sinal de que temos muito a compartilhar, a agregar um ao outro. E eu tenho certeza que essa entrevista vai ser algo prazerosa para quem estiver nos assistindo e também quanto à questão do pleito a deputado federal. O Guarulhos é a segunda maior cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, quarto maior PIB também. Então é uma potência gigantesca que tem, obviamente, que tem melhor aproveitada aí pelo poder público e também no esporte como um todo, que são as nossas batalhas É isso diárias, né? Então fala pra galera quem é, a priori, William Zidane, de onde vem, qual o grau de instrução, como foi a infância. Fala um pouco mais pra essa galera. Sua câmera é essa daqui, fique à vontade. Claro, olha, falar depois do Diegão é sempre uma responsabilidade. Vamos lá. Ô, mestre, eu sou uma pessoa simples, né, que veio... Eu nasci na comunidade da Zona Sul da capital, ali no bairro Jardim de Selma, próximo a Interlagos. Tinha um sonho, como várias crianças, vários adolescentes, que almejam um dia se tornarem jogador de futebol. Eu também tive esse sonho, viu, Diego? Jogava bastante, mas não consegui concluir. Não consegui. Não que eu não consegui, né? Eu me sinto realizado que a minha querida e falecida mãe, ela era muito rígida, né, na formação nossa, de todos os meus irmãos. Tenho mais 3 irmãos. E minha querida falecida mãe falava que profissão de jogador era profissão de vagabundo. Filho dela tinha que estudar. Então, naquela época, eu tomava vários puxões de orelha para não jogar futebol e estudar. Poxa, hoje eu agradeço a minha querida falecida mãe. E eu, de alguma forma, entrei no futebol de outra forma, né? Eu acabei me formando em direito, sendo o único maluco ali de fazer o TCC, as teses, em direito desportivo, né? Até, dentre vários cursos, várias especializações, me especializar na Escola Superior de Advocacia, ali na ESA, ali no bairro da Liberdade, e 2 anos ali me especializando em direito desportivo. Aí começou a trajetória aí no futebol, mas o futebol é o maior esporte do planeta, mas enfim, ela acaba abrangendo todos os esportes, todas as modalidades. Sim. E aí começou, né, essa brincadeira, jogando futebol na faculdade, naquela época. Eu gostava muito do francês, Zinedine Zidane, né? Um grande craque, o nosso carrasco, né, das Copas do Mundo, né? Infelizmente. Das cabeçadas. Eu brinco que eu sou a versão brasileira, eu só não dou cabeçada, viu, Diegão? Mas, enfim, e acabei ali incorporando esse apelido. Hoje eu tenho ele incorporado até nos meus filhos, né? Essa da entrada ali no processo de alteração do nome, não concluí ainda, mas dei entrada como a Xuxa, o Pelé, né, o Didi, todas essas figuras conhecidas aí fizeram, né? E eu recebi esse carinho aí do apelido Zidane. Fui eleito
vereador na cidade de Jaguariúna, como vereador Zidane. Então foi uma oportunidade também importante na minha vida, né? Uma grande escola, um grande aprendizado. E aí o Zidane ficou, né? Aí tá aí. De onde vem? Vem do jogador, do francês. Um amigo, algum Eu ficava familiar? imitando aquelas jogadas, tentava fazer aqueles voleio, confesso que caía meio de lado, às vezes acertava, tentava 10, acertava 4. Tá bom na Pô, a média, média né? tá Tá boa. boa, tá boa. E aí pegou, né? E Jaguariúna, principalmente, aumentou aí essa polêmica. Acabei ganhando uma camisa do Zidane e ganhei um bonequinho até hoje, né? Um bonequinho do Zinedine Zidane, naquela réplica, com aquele gol de voleio que ele fez no Real Madrid. Que o Roberto Carlos cruzou, ele pegou de voleio, tem um boneco até hoje, aí pegou o Zidane e tá aí, né? Como a gente gosta de futebol, sempre serviu de inspiração, né? Claro. Um grande atleta, um grande craque, um grande inspirador, né? Para muitos jovens aí, eu acho que deve ter um monte de Zidanes por aí, espalhados em decorrência do francês. E eu sou um deles. Depois de velho, eu incorporei aí, estamos aí, né? Com essa missão. Legal. Sem poder dar cabeçada, né? Então tá aí. Melhor não. Melhor deixar. Melhor dar outros tipos de cabeçada por aí, ainda mais em outros pleitos. Agora, na infância, como que foi? Brincadeira na rua, com a família, filho único, tem irmãos, como que é isso? Tenho mais 3 irmãos, né? 2 irmãos. Eu sou o do meio, né? Tenho o mais velho, tenho o mais novo do que eu e tenho uma menina, né? Uma mulher hoje, mãe de 2 filhos. Um abraço, Adriana. Meu pai, né? Seu Delcio, famoso RG ali da Zona Sul. Hoje tá morando em Olambra, né? Saiu aqui da capital, fiquei triste porque, poxa, um grande liderança comunitária ali onde nós nascemos. Ele hoje mora no município de Olambra, São Paulo. Um abraço a todos de Olambra. Cidade bacana também. Das Flores? Das Flores, tá tendo lá o Festival de Flores ali, né? Sim. Então o Diegão nos bastidores falou que vai levar lá a esposa, a namorada. Ele vai gastar um pouquinho, né? Tá ganhando bem aqui, né? No podcast. Então olha a estrutura aqui. Aqui é time grande, né? Aqui a Alemanha já começa perdendo de 7. Já começa. Aqui, né? Já entra perdendo de 7. Então tá aí. E aí seu pai mora lá, mas mantém algum familiar próximo aqui? Na infância, como que era isso? Mais proximidade com seu pai, com sua mãe? Ou brincava na rua, não brincava? Era mais videogame? O videogame. Quem chegou aqui viu. Eu vi ali, você viu que eu fiquei encantado ali. Eu vi todos os videogames da época da infância ali, Master System. Poxa, que legal, né? Passa uma história na mente da gente, né? Que infância bacana nós tivemos, né? Acredito que o Diegão, só até mais novo que ele, né? Sim, né? Talvez mais novo, um pouquinho mais novo que o Diegão aqui, mas ele lembra bem. Atari, Master System, né? Mega Drive, puxa vida, eu vi ali Super NES, Neo Geo, puxa vida. E aí, pô, sempre foi uma criança que gostava de videogame, e às vezes ali pela condição financeira, não tinha o videogame, ia pra casa dos primos, rico, os amigos que tinham um pouquinho a condição financeira, eu ia lá filar um pouquinho o videogame lá, né? Sim. Tirar os contras, e a gente era viciado, né? Acabava ganhando dos amigos. E eles gostavam de convidar, porque a gente era dedicado e viciado no jogo. Sim. Uma infância difícil, né? Uma infância com muita dificuldade. Pegamos um período aí de desemprego do meu pai, da minha mãe na época, foi muita dificuldade, mas eu fico feliz que a educação que nós recebemos, todos os meus irmãos, foi muito importante, que eu, com muita tranquilidade, eu posso dizer que a educação mudou minha vida, né? Através da educação, eu consegui aprovação em concurso público, consegui me formar em direito, me especializar em direito, aí 2, 3 especializações ou mais, foram tantas, viu, que nem vai contando, vai pendurando os diplomas lá, né? Recentemente um amigo meu foi lá em São Paulo e falou: nossa, por isso sumiu os velhinhos da Praça da Sé, você comprou todos os diplomas lá na Praça da Sé. Falei, não, isso aí foi dedicado, na luta mesmo. Uma infância, muita dificuldade, mas com muita responsabilidade, com muita formação, com muita direção por parte da estrutura familiar, na cobrança ali na educação. Eu acho que fez resultado e estamos aí, né? Agora, aí graças a Deus, numa condição um pouco melhor aí para poder aposentar e chegar na melhor idade. Como que foi
você disse que gosta muito do futebol. Seria fácil responder para que time torce? Hoje eu torço pro Jaguariúna, né? Ah, ficou em cima do muro Hoje agora. eu torço pro Jaguariúna, lá, meu time querido, no coração, que nós fundamos lá na querida cidade de Jaguariúna. Mas na infância e adolescência, chegou a fazer algum teste em clube de futebol? Como foram? Foram bem? Não foi tão legal? Tem alguma... Hoje, lógico, nós vamos chegar nesse ponto. Mas você acha que foi muito bem avaliado? As pessoas que estavam fazendo essas avaliações, se fez teste, porque eu não sei se fez, como que foi isso? Olha, Diego, isso é até uma reflexão positiva, né? Foram dois contrassensos, né, da minha vida. Esse momento de infância, querendo ser jogador. Cada teste, na época, os testes eram as famosas peneiras, né? Sim, peneirão. Locais, na região ali de Santo Amaro, tinha um clube antigo, eu acho que existe ainda, chamado Jorge Bruder, lá na Zona Sul de São Paulo. E os times grandes acabavam usando a estrutura desse clube municipal para fazer avaliações. Poxa, cada ida era uma cintada no lombo, né? Então, fiz umas par de, que nem diz os caipiras, umas par de avaliação. Corinthians. Falando em Corinthians, mandar um abraço pro Felipe, né? E o André Negão, encontrei ele agora, parceiros. Chegando aqui. Aqui só time grande na entrada aqui. Aí. Um abraço, André Negão, Felipe. Corinthians, fiz várias avaliações. Mas é muito difícil, né? A aprovação, puxa vida, a gente ficava ali naquela expectativa. Chorei bastante, né? Porque você via os amigos. E pior que ninguém era aprovado naquela época. Eu falei, pô, será? Como é que vira jogador desse jeito? Ninguém passa, eu não conhecia um que passou. Ou só tinha perna de pau na minha época, mas ninguém era aprovado. Era igual, mais ou menos igual a Mega Sena? Que fala assim, eu tenho um vencedor, mas... Ninguém sabe de onde quem como... Então, porque eu falei, pô, mas qual o critério que era utilizado, né? Sim. Aquele nervosismo, né? Criança, adolescente, ia fazer um teste num clube grande e não tinha resultado. Falei, mas que coisa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E minha mãe insistindo para não seguir na carreira. Não seguir na carreira. A gente acabava ali, saindo mais cedo da aula, pedia para um tio, para um amigo levar. Minha mãe ficava sabendo. A cinta comia dentro de casa depois. Estralar o chicote, estralava no lombo. E aí, não tive êxito, né? Não acabei no êxito, né, como jogador de futebol. E fiquei, acho, talvez, com essa frustração na cabeça, né? Puxa, chateado, minha mãe não deixa, eu queria treinar, queria fazer teste. Poxa, né? Nossa época era o futebol de rua mesmo, né? Pô, a lata de óleo, a famosa lata de óleo lisa, tampão do dedo, se não arrancasse o tampão, não era jogador. Né? Hoje tem alguns amigos que falam assim, eu não fui jogador porque eu operei o joelho, porque agora tudo é desculpa de joelho. Não, porque eu operei o joelho. Mas ele nunca operou o joelho, é desculpa por não ter passado. Na nossa época, tinha uma meia amarrada no dedão, um band-aid. Sim. Aí era jogador, porque arrancou o tampão do dedo, né? Tinha os dois dedos é manco, né? Do pessoal da época de 80 ali pra cá. Você pegar os dois dedos é achatado, que nem a orelha de lutador de jiu-jitsu, né? Então o jogador daquela época tem a marca no dedão do pé. Sim. Nossa, quantos dedão ficou no asfalto lá da Zona Sul? Tava nem tempo pra calejar. Nossa, quando tava sarando, já arrancava o outro. Sim. Não tinha freio, né? Você queria jogar, pegava lá. E quando apanhava, porque a gente esvaziava a lata de óleo lisa, né? Precisava da lata para fazer o gol, e não tinha lata. Aí você inocente, esvaziava o óleo na pia. Aí a mãe foi trabalhar, quando voltar, cadê o óleo? Aí você lembrava da cinta só. Aí só sobrava a cinta no lombo. E hoje, com o valor do óleo, imagina esvaziar hoje. Imagina se fosse hoje. Aí internava, né? Aí ficava amarrado. É um homicídio. Aí a pena era mais dura, né? Certeza. E nessa mesma época, tinha na escola, sempre foi muito bom aluno, sentava na frente, no fundão. Tinha um momento de bagunça? Como que era? Tinha uma turminha do Zidane ou não tinha? Sempre tinha, né? Eu sempre fui muito animado, né? Muito brincalhão, inclusive. Colocava apelido de todo mundo na sala de aula.
Não existia bullying na sua época? Hã? Não, Bullying. não tinha bullying, Não. né? Isso é coisa moderna. Na época era alegria, né? Desde a chamada, falava o nome Já era. soltava o apelido. Aí a professora demorava meia hora só pra finalizar a chamada de tanto apelido. Colocar apelido em todo mundo. Puxa, um abraço, pessoal lá da época da escola, o Carlinhos. Puxa vida, vários amigos, o Washington, enfim, Diogo. E é legal, eu lembro, né? Estudava na escola chamada Lauro Pereira Travassos, ali no Jardim Miriam, na Zona Sul, próximo onde eu morava. Puxa, que infância bacana, viu? Puxa, a escola parecia um presídio, um muro gigante. E eu lembro, né, que a gente ou pulava pra ir pra quadra jogar bola, ou pulava o muro quando chegava atrasado. Nossa. Na escola. Aí não tinha jeito, a anotação vinha. Lembrei da cinta de novo no lombo, né? Mas o período... Tem algumas marcas. né? Tem, mas é positivo. Hoje eu agradeço, minha mãe. Poxa vida, valeu a pena a cintada, viu? Colocou no eixo. E fazendo esse paralelo, essa analogia, hoje, esse tipo de educação que nós temos, tem a lei da palmada, pode bater, ou de uma escola que muitas vezes o aluno, nós tínhamos que pular um muro. Hoje eu vejo alguns inspetores até abrindo a porta, porque os alunos querem agredir professor, agredir inspetor. O que você acha sobre essas questões atuais? Porque isso mudou muito rápido, eu penso. Porque da década de 80, 90, eu não via. Essa transformação da sociedade eu não vejo com muitos bons olhos, não. Eu acho nós tivemos uma cultura diferente, a formação, né, a educação dos pais e esse rigor, né, funcionou. E não era agressão, não era excesso. Hoje tem aquele politicamente correto, respeitando, claro, os órgãos de fiscalização da criança e adolescente, conselho tutelar, conselho da criança e adolescente, né, todos esses órgãos de proteção. É Sim. importante. Mas a educação vem de casa, né? A responsabilidade pela educação da criança é dos pais, é da família. E eu cresci assim, e eu vejo que é muito importante, eu vejo que está se perdendo esses valores, o respeito com o pai e com a mãe. Na minha época, se você falasse um pouquinho mais alto que o meu pai e minha mãe, já tinha uma tatuagem na orelha, né? Já saía tatuada. E aquele, não medo, mas aquele sinal de respeito. E não era uma agressão, uma palmada, né? Eu sou contra o excesso. Sim. Mas, poxa, a educação, eu acho que funcionava. Eu acho que essa correção do filho, né? Esse mecanismo que era utilizado como foi por meus pais, eu acho importante. Eu ainda Sim. sou do modelo antigo aí, de respeito aos pais, os avós, as pessoas, pedido de licença, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe tinham, se eu fosse na sua casa na época convidado, meu pai achava um absurdo você chegar e abrir a geladeira das pessoas, né? Sair mexendo sem pedir autorização, você tinha que se comportar. Então tudo isso vai se perdendo, né? Sim. São detalhes que a vida, nossa, é feita de detalhes. Então eu acho que se perdeu os valores, é muito direito, né? A própria imprensa divulga muito isso, nossa, agressivo. Na minha época, as professoras, você está falando, se você tivesse falando, quando a professora estava explicando, já ou era o castigo ali atrás da porta, aquelas que já voavam o apagador de lá. Era lousa dos dois lados, né? Então já o apagador voador, né? Então já tinha medo que o apagador dos professores tinha asa, né? Então, e às vezes o aeroporto era a sua cabeça. E eu vejo hoje até alguns pais meio que protegendo os filhos dessa forma. Vai até a escola, é chamado na escola. Na minha época, se minha mãe fosse chamada na escola, é que eu apanhava 2 vezes. Nossa, e na minha época eu ficava de castigo na escola, né? Pode ficar de castigo ajoelhado na frente lá e todo mundo vendo, ó, você tá ali. Aí hoje é muito excesso, né? Todo o excesso, seja pro lado positivo ou negativo, se é que tem essa vertente, mas para qualquer lado não é bom, né? É ruim. Mas tem que ter, né, os valores. A responsabilidade é da família, dos pais. Eu vejo aí esses vários órgãos de proteção e quando dá problema, o adolescente indisciplinado, a criança, vejo crianças desrespeitando, gritando com os pais, querendo agredir os pais. E aí, o problema é de quem? É do Estado? É da escola? É dos pais, porque reunião dos pais a gente tinha medo.
né? O boletim escolar, pô, tirar nota vermelha, Que isso. professor, me ajuda, se o pai vê a cinta, vai comer. Então, isso acabou, né? Não existe mais, a frequência escolar falta. Não, esquece. Então, você tinha uma disciplina, uma ordenação que funcionava. Você, poxa, isso é legal. Aí hoje, você vê, agora, na outra fase da vida, ser com os filhos, poxa, não que aí não que a gente vai para parte da agressão, mas meu pai e minha mãe era só no olhar, você já, opa, Já azedou o leite, estremecia. já via que o ambiente não estava O bom. caldo tornou. E eu tento, de alguma forma, aplicar isso e eu acho super interessante. Pô, meus filhos têm, eu acho que foram conduzidos da forma que eu aprendi. Poxa, e eu vejo isso com muita tranquilidade, com respeito, com diálogo, né? Às vezes você tem que falar um pouco mais alto, ser firme, né? Não é não, sim é sim. E hoje a criança eu vejo aí, vai falar um não, o filho quer se revoltar, agredir os pais, enfim. Eu acho que vai muito critério de formação. Eu sou contra essa evolução desordenada da sociedade. Perfeito. E quando que surgiu? Foi já no ensino médio esse interesse pelo direito? E quando você vem da dificuldade, né, você vai buscando, Diegão, ali um desenvolvimento, né? Eu sempre fui muito vaidoso, eu sempre quis ter coisas boas, né, e vi os amigos. Eu cresci numa região que era os extremos. Duas ruas para cima eram pessoas de muita condição financeira e duas ruas para baixo era muito baixa a condição financeira. Eu estava ali entre Os dois. o meio termo. Eu tinha muitos amigos de muita condição financeira e isso era um estímulo, né? Puxa vida, eu queria ter isso, aquilo. Então, muito cedo foi ali se formando um ar de justiça, né? Até mesmo na época de infância, eu sempre quis ser justo, né? Eu era bom de briga na escola, então mexesse com os amigos, com as meninas mais simples ali, eu já ia lá, opa, já tinha aquela questão de, não, vou defender minha sala, meus amigos, e enfim, aí o direito é apaixonante, né? O direito, você cria esse senso de justiça, esse senso de legislação, do que é certo, o que é errado, como funcionam as relações da sociedade, enfim, aí talvez fomos puxados pelo irmão mais velho, né? Que começou, ele até foi o primeiro a entrar na polícia, foi o primeiro a estudar direito, e a gente acaba sendo um pouco refém ou dos pais ou do irmão mais velho, né? Isso acontece com a maioria das famílias. Eu confesso que o meu irmão mais velho, ele foi o grande percursor aí que puxou eu e todos os demais irmãos para a área do direito, todos são formados em direito. Eu e ele viemos para a questão, para o concurso da polícia, né? Nós dois ingressamos na Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aí, o direito incorporou dali, aí não teve jeito, né? Aí era crime, e era punição, e aí você cada vez mais vai estudando. Aí, sempre com aquela pulguinha, aquela sementinha do esporte, futebol, acabei me especializando em direito desportivo. Aí não teve jeito, aí o coração falou mais alto, né? Aí a gente amoleceu o revólver e veio ali pro lado do esporte. Da bola, que aí é mais tranquila também, até se é assim que posso se dizer, né? Agora, quanto à questão da cidade que você nasceu, não, que você nasceu aqui, mas como que você foi para Jaguariúna? Como que você falou, pô, vou para Jaguariúna, ou foi algum convite, ou trabalho, como foi isso? A história com o Jaguariúna começou porque eu estava estudando a escola do Exército, né? Na época, meu pai incentivava, ó, vou fazer aqueles colégios militares, Sim. escolas militares, para fazerem carreira no Exército, nas Forças Armadas. E aí eu fiquei me dedicando um período da infância, ali, da adolescência, para ingressar nessas escolas militares. Foi quando eu conheci um amigo, ali já com uns 17 para 18 anos, tinha um amigo que era técnico em sistemas, gestão, TI, programador, e ele prestava serviços para as prefeituras do interior do estado de São Paulo. Aí ele fechou um convênio com a prefeitura de Jaguariúna e acabou
pegando lá um serviço de digitalização de leis antigas para transformar num sistema novo, como para servir de base de consulta para os prefeitos e os órgãos da prefeitura. Aí ele me convidou, né? Naquela época, uma dureza danada, né? Não tinha, buscando oportunidade de dinheiro, qualquer oportunidade que tinha para trabalhar, a gente aceitou o convite e acabei vindo para cidade de Jaguariúna e comecei a trabalhar com esse amigo, o Lauro, né? Um abraço, Lauro. Tá aí nos assistindo, Lauro. Tudo que a gente entra ali, ele tá ali antenado. Um abraço, grande Lauro. Foi uma pessoa importante, inclusive. Naquela época de dureza, veio o Lauro ali para salvador da pátria, né? Opa! Né? Já deu uma refrescada, já deu para comprar um New Balance. Lembra o tênis da época? New Balance. New Balance já não é qualquer um que tem New Balance, New Balance. Aí compramos New Balance. Saímos do Conga Cabeção, né? Lembra do Conga Cabeção? O que chute, rapaziada, eu acho que nem lembro. Acho que a gente é muito velho, né, Diego? Melhor mudar. Mas o D2 usou. O D2 usou aquele que chute que dava a volta na canela e amarrava, né? Certeza que usava quase como sandália. O D2 usou. O que chute. O D2 usou aquele que chute que dava nó na canela. Aí saímos do que chute e do Bamba Cabeção. O New Balance, ele já tava ali. Quicksilver. Existe essa marca ainda? Vamos fazer uma propaganda aqui. Fazendo um jabazinho, você falou do Milton Neves. Fazendo um jabazinho aqui do Raul Gil, né? Um jabazinho aqui. Quicksilver. Manda aí umas peças pra gente aí, pô. Tony Country, né? Hang Loose. Lembra do Hang Loose? Hang Loose. Aí começamos a ficar um pouquinho mais... Boy, né? Boy, né? Tinha um bom gosto. Eu falei, era vaidoso. A gente que é meio escurinho, meio ali da quebrada, mas a gente era vaidoso, né? Sim. E aí, Hang Loose, eu comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho, ajudar em casa, inclusive, né? E aí a gente começou o desenvolvimento. Aí foi importante. Aí eu conheci, né? A mãe dos meus filhos, né? Atual agora, que ela já era concursada na prefeitura de Jaguariúna, e aí ela tinha ali o relacionamento com as leis, que trazia o serviço que a gente ia executar, aí trouxe o serviço e a família junto. Aí tá até hoje, aí não teve jeito. Aí já uniu o último grande, nós viramos caipira, pegou até o sotaque agora. Nós deu uma amarrada no sotaque e viramos caipira. Mas naquela época, na sua ida para Jaguariúna, qual era a sua idade e se os pais também foram juntos? Não, imagina, meu pai, naquela época, com 18 para 19 anos, os pais, assim, até ficaram preocupados, né? O Lauro foi lá convencer, não, um serviço importante. E eu, poxa, pai, nós estamos mais liso que quiabo aqui, não tem não tem uma nota de R$1, não tem um gato para puxar pro rabo aqui. Sim. Então nós temos que nos virar, né? E aí acabaram autorizando e eu fui sozinho, construí uma história na cidade, várias amizades. Poxa, chegamos lá morando numa pousada em Jaguariúna, pousada Las Palmas, do ex-jogador Álvaro, do São Paulo, do Internacional, zagueiro, né? O Álvaro, Flamengo. E ele tinha uma pousada em Jaguariúna e eu ficava no hotel, né? E até, meu amigo Lauro vai ficar bravo com essa história. Teve uma época que o meu amigo Lauro atrasou a mensalidade da pousada, alugaram a pousada, tinha que dormir na rodoviária. Olha, até isso, cheguei a dormir na rodoviária de Jaguariúna. Meu amigo Lauro atrasou o pagamento da pousada, viu? Entreguei você. Pô, Lauro, Mas com certeza serviu de experiência também e faz parte desse alicerce que é o Zidane hoje. Claro. E onde entrou a política na sua vida? Esse senso de justiça, faz um paralelo, uma analogia com o direito e a política na sua vida. Como que você quis entrar? Se foi através de convite ou você mesmo quis abrir essa porta e entrar? No ano de 2000, eu fui aprovado no concurso público de 18 para 19 anos. Eu fui aprovado no concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aí eu comecei ali a ter mais proximidade com a questão do direito e de justiça. Mas só que eu sempre fui bem relacionado, sempre gostei de fazer amizades, todos os lugares, todas as delegacias que eu passei nesses mais de 20 anos de carreira policial,
a gente foi adquirindo experiências e fazendo amizades, desde a Zona Sul, várias delegacias, departamentos especializados da Polícia Civil de São Paulo. E nesses relacionamentos, já em conjunto com a relação que eu já vinha construindo em Jaguariúna, eu comecei a mexer com futebol. Né? Quando eu comecei a mexer com futebol, fazer amizades, se especializar em direito esportivo, eu comecei a ter acesso aos clubes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e fui formando ali aquele elo de relação com os clubes para militar no futebol. Sim. Foi quando em Jaguariúna, né, jogando ali futebol, no amador com a rapaziada lá do interior, vi muitos meninos com qualidade. Aí eu comecei a indicar meninos pro Palmeiras, pro São Paulo. Então, tinha meninos que saíram de Jaguariúna e foram para grandes clubes, somente o Palmeiras, onde eu tinha muita, muita proximidade, muita amizade, né, com os dirigentes do Palmeiras, na época que estudavam comigo ali no curso de Direito e nas especializações em futebol, né? Fiz um Sim. curso master em gestão do futebol na Federação Paulista, então fiz muita amizade com o pessoal do Palmeiras. E aí começou a relação na cidade, né? E a mãe das minhas filhas, ela estava estudando direito, aí nesse período de construção nós começamos a montar um escritório de advocacia, ela foi se especializando, eu comecei a ficar conhecido na cidade, militando no futebol, e nessa área do direito foi quando surgiu a oportunidade, inclusive sobre a discussão de criar um clube de futebol profissional dentro da cidade, e eu era o único que militava aí nesses bastidores administrativos. Foi quando me convidaram, o nosso querido professor Sudaco, ex-jogador de futebol Sudaco, né, que foi reconhecido até pelo Pelé como um dos maiores batedores de falta que o Pelé já viu, e ele morava lá em Jaguariúna, ex-jogador do São Paulo. E o nosso querido Sudaco me convidou, uma brincadeira. Os avós da minha amiga Fernanda, a família Terenzio lá de Jaguariúna, me convidaram para ser candidato. Falaram, por que você não vai candidato, né? Me chamava, doutor, vai candidato a vereador, que você ganha, as pessoas todos gostam de você aqui, você é um cara conhecido. E eu nem pensava em ser político. Eu não tenho ninguém na família que nunca concorreu a cargo político. Ninguém, absolutamente ninguém da família chegou a ser eleito para qualquer cargo político. E nessa bate-papo, nessa conversa, eu aceitei o convite, porque a gente precisávamos do processo político para criar um clube de futebol na cidade. Acabei me candidatando, não é a primeira vez que eu me candidatei na vida a alguma coisa, ganhei a eleição. Caramba. Aí tá até hoje, não tem jeito. Aí a abelhinha picou e nós estamos até hoje na política. Aí a motivação e o interesse pela política e também pelos mecanismos que ela te traz começou a te interessar mais. Te interessar e também fazer todo sentido com as suas atuações, tanto em prol da sociedade, ou dos atletas, ou do futebol. Aí, por isso que você continuou. E aí você foi vereador na cidade por quantos mandatos? Eu participei de 2 eleições como vereador lá, Certo. né? E até voltando um pouquinho, Diego, Por favor. a questão política me motivou, né? Eu acho que nós estávamos falando de formação, né? A questão dos pais, a formação de casa, né? O trato que os pais dão, a importância dos pais nas nossas vidas. E como eu vim de muita dificuldade, mas a minha mãe e meu pai muito rígido ali na coisa certa, o que é dos outros, o que não é seu, não é seu, o que é dos outros é dos outros ali, e muita lição de vida sobre valores, isso fez impacto até hoje, né? Então a gente que cresceu com muita dificuldade, essa formação foi muito importante para esse reconhecimento de valores, da ética, da moral, do que é certo e errado. Então, isso impactou. Então eu tentei ser ali um parlamentar como vereador, ser uma pessoa muito justa, muito correta, muito em defesa do direito das pessoas. Então, foi a bandeira que eu discuti ali. Eu acho que para mim, se eu tiver a oportunidade de ser eleito, eu acho que a minha responsabilidade é de mudar a vida das pessoas, é de prismar pela coisa certa, o respeito com a coisa pública. Então, tudo isso foi dando certo, né? Tanto que eu disputei uma eleição
e aí na segunda participação no processo de reeleição, acabei sendo o candidato a vereador mais votado da coligação que eu participava ali no processo de todos os candidatos, Sim. disputava com candidatos, inclusive famosos, parentes de candidatos a prefeito e atuais vice-prefeitos na época, eu acabei sendo mais votado. Mas nesse processo do clube, eu acabei não dando sequência ao segundo mandato, porque eu precisava, já estava com um projeto muito avançado do clube de futebol profissional, acabei abrindo mão da carreira política para virar presidente do clube de futebol profissional. Nós havíamos ali desde 2008, 2009, iniciamos o projeto de criar um clube de futebol numa ideia que saiu do papel. Eu fui eleito vereador a primeira vez em 2012, né? Então, em 2016, no processo de reeleição, eu acabei optando em permanecer e sair da política e ser presidente do clube, porque a gente precisava do mecanismo jurídico de receber o estádio de futebol profissional, e não tinha como eu ser presidente do clube e ser vereador. Perfeito. Né? Tinha incompatibilidade. Eu acabei abrindo mão para me dedicar ao projeto. E aí, mesmo assim, meses depois de quando eu abri mão do processo político, eu acabei sendo convidado a ser assessor na Assembleia Legislativa. Fiquei assessorando os deputados por ser afastado da polícia por cerca de 10, 11 anos. Né? Então foi quando eu adquiri experiência ali da Assembleia Legislativa, da destinação de recursos para os municípios, o mecanismo, como funciona a Câmara Federal, os ministérios, a destinação de recursos, como funcionam os projetos, os convênios com os municípios, a fiscalização dos recursos públicos, destinação para cidades, projetos habitacionais, projetos da área da saúde, enfim, todo o trato do dinheiro público e da coisa pública ali na esfera legislativa no âmbito estadual e federal. Então, aí eu comecei a militar, mesmo militando no futebol, eu participei durante esse período como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, até vir a nossa lastimável pandemia, né, que mudou a vida país, de todos nós brasileiros, do planeta, inclusive. E aí eu acabei voltando para a atividade policial. Foi quando a gente começou a discutir questões voltadas à federação, futebol, e questões relacionadas à própria polícia, né? Reivindicações de classe. E foi quando os amigos, naturalmente, falaram, poxa, você que tem formação jurídica, você é um cara que briga pelo direito das pessoas, você é um cara que sempre defende, sempre quer ali o melhor, pensa sempre no coletivo. Fiquei muito feliz e lisonjeado pelo convite de ser candidato a deputado federal. Então nós precisamos principalmente de alterar a Lei Pelé, né, que várias discussões relacionadas ao futebol, e a Lei Pelé, como a Lei Geral do Esporte, precisa de algumas adequações. Eu comecei a me relacionar com deputados de outros estados, discutindo, não só do estado de São Paulo, como dos outros estados, discutindo ali com o parlamento melhorias que poderiam ser feitas nessas legislações, né, voltadas ao esporte. E aí foi me conduzindo, né, ali para essa candidatura, até eu aceitar o convite recentemente. Estou aí, né, na missão de ser candidato, um dos candidatos a deputado federal, e espero representar o povo de Guarulhos, né, o povo de São Paulo, Jaguariúna, que já representa a capital, nossa capital, nossa Zona Sul de São Paulo, enfim, os 645 municípios do estado de São Paulo. Qual que é a média de voto que hoje precisa para chegar perto ali, falar, poxa, acho que é nessa margem para um deputado? 60, 70 mil votos ali, 40. Depende muito desse critério de quociente eleitoral, né? De partidos por partidos. Depende se tem algum deputado que pode ter bastante voto, acaba puxando naquela média eleitoral. É muito subjetivo. Isso é uma análise complexa, né? Que também, para não me estender, mas é uma coisa que precisa de reforma eleitoral aí, precisa mudar, porque só favorece os barões da política aí e os donos de partidos. Já parabenizando que tem uma equipe forte aí por trás dessa campanha também.
que isso é importante para poder ter êxito no pleito, né? Agora, quanto a essa questão do futebol, para a gente não sair desse assunto, quais são suas maiores críticas quanto à questão do futebol no país, no âmbito geral? Lei Pelé, Lei Geral do Esporte, e também quanto à questão das federações. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo. Acho que a minha maior contribuição dessa missão que eu recebi de ser candidato a deputado federal, acho que uma das grandes contribuições que eu acredito que eu possa ser útil e vou contribuir sendo eleito deputado federal é não só no futebol, né? Mas o futebol vai ser o carro-chefe para a gente moralizar o esporte do nosso país, né? Porque o maior é o futebol, então através do futebol a gente consegue ali dar uma vertente para os outros esportes e inclusive gerar oportunidade. A minha maior crítica, porque eu tive dos dois lados do balcão, tentei ser Sim. atleta, como dirigente, buscando dar oportunidades. Poxa, eu vi no dia a dia na cidade de Jaguariúna, com as avaliações que a gente criava, no período que eu estava à frente do clube de futebol, a dificuldade e o sonho, né? Olha a responsabilidade que é mexer com futebol, principalmente, né? Tinha um amigo da especialização em direito esportivo que tinha uma frase importante, que ele falava que a cada 10 crianças que nasce, 11 quer ser jogador de futebol. Ninguém quer ser médico, estudar direito, como nós, quer ser jornalista, quer ser engenheiro, né? Eles querem ser jogador de futebol. Verdade. Uma profissão midiática, uma profissão prazerosa, tem ali fama, né? Hoje youtuber. Ou youtuber, né? Hoje... Deve estar concorrendo com o youtuber, né? Hoje o jogador de futebol está concorrendo com o youtuber. Por favor. E aí, como eu tive dos dois lados do balcão, eu vi muita dificuldade. Eu falei, não, calma aí, nós temos que colaborar e contribuir com isso. E o que acontece hoje no nosso país? Não se respeitam a Constituição Federal, as entidades que administram, os esportes não respeitam a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Por que eu estou falando isso, Diegão? Porque existe a Lei Pelé, né, a lei que administra o futebol, acho que gerou esse nome aí para o pessoal que está nos assistindo. Por que Lei Pelé? Em homenagem ao grande rei do futebol, o maior atleta foi ministro do século aí, do maior esporte, e foi ministro do esporte, deram o nome de Lei Pelé, mas é lei do esporte, né? Sim. Ela administra todos os esportes, mas como o futebol é mais forte, deram o nome ali Lei Pelé. E a Lei Pelé, existe alguns artigos que são antidemocráticos. Eles favorecem o monopólio das instituições, né? Esse efeito monarca das instituições, pessoas que estão mais de 40 anos, 50. Um exemplo, a nossa Federação Paulista de Futebol, com 72 anos de história, nunca teve uma eleição direta. Eleição com candidatos, voto secreto, voto na urna, onde um clube pequeno ou uma liga ou um clube grande tem direito de disputar uma eleição de forma democrática para ali levar políticas públicas para a minoria, para quem mais precisa, principalmente os grandes formadores e os clubes menores. Sim. E as ligas, né? Você pegar o processo de liga no estado de São Paulo, tá falido. Eu lembro na minha época de comunidade, eu joguei a famosa Copa Kaiser. Copa Kaiser. Futebol amador. Hoje está extinto. Quantos atletas saíram da Copa Kaiser? Saía dali com um contrato profissional para as competições que estavam se iniciando. Isso acabou. Hoje o futebol ficou elitizado. Hoje há um monopólio de um pequeno grupo que administra o futebol, que acha que são donos do futebol. O futebol é um patrimônio cultural da humanidade, não tem dono. Quem mexe com o futebol tem uma responsabilidade muito grande. Não só com o futebol, mas sempre me referenciando ao futebol, com o esporte. Sim, claro. Ele tem uma responsabilidade, porque a gente lida com os sonhos das pessoas, né? Como é que você... Olha a responsabilidade disso. Um atleta que vai lá fazer uma avaliação num clube de futebol, aquele é o sonho da pessoa virar jogador. Então você vai lá, quando ele é aprovado, se acomoda dali toda a estrutura. Da pessoa e da família, da né? Família, né? Uma expectativa. Poxa, quantos pais me abordaram na saída da estrutura, do estádio? Quanto que você quer para colocar meu filho para jogar no clube?
Eu não posso receber dinheiro dessa forma, porque se eu fizer isso, eu vou estar vendendo ilusão. E eu acho que quem opera o futebol, qualquer esporte, não pode vender ilusão. Então eu nunca aceitei esses tipos de conduta dentro do clube que eu presidia, no caso o Jaguariúna Futebol Clube. Então isso tudo foi me insurgir numa revolta. Aí você vê, você levou, eu levei na época competições importantes para a cidade de Jaguariúna, fundamos um primeiro clube de futebol profissional da história da cidade. Vários atletas saíram ali das categorias de base para grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras, Red Bull, né? Enfim, vários outros clubes. Ferroviária, recentemente um atleta do Jaguariúna foi para a Ferroviária. Enfim, vários atletas saíram dali para grandes clubes. Então, nós vimos produzindo com muita efetividade o processo de formação. Então, isso foi muito importante. Mas o que desmotivava? Era o processo de gestão da federação, de monopólio, de império, regras impositivas, os recursos todos canalizados na Federação Paulista. Né? Você via, a federação é riquíssima. Eu estou para te falar que a Federação de Paulista de Futebol é mais rica que a CBF. Eu acredito. Né? Riquíssima, né? Você vê a estrutura monstruosa, você passa ali no bairro da Barra Funda, aquela estrutura de Hélio Ponto, um prédio próprio, bonito, caríssimo, uma arrecadação fortíssima. E a Copa São Paulo, que foi a grande frustração, você levar a Copa São Paulo, você discutir com a Câmara de Vereador, você discutir orçamento, buscar orçamento no Estado de São Paulo, na Secretaria Estadual de Esporte, emenda parlamentar, para fomentar em torno de 500 mil custos para ser sede de uma Copa São Paulo, e os patrocínios da Copa São Paulo, ou seja, você faz a festa toda e quem lucra é a federação. E não reverte patrocínios, não reveste investimento para os clubes que promove, ou seja, é uma grande ilusão disputar a Copa São Paulo, infelizmente. Uma competição que revelou tantos atletas, hoje é um mercado de grandes empresários. Clubes são convidados, sem qualquer tipo de critério e transparência, a disputar a Copa São Paulo. Um clube que não é classificado como na primeira divisão, ou tem ali um critério campeão do Sub-20, ou ali alguns critérios específicos. De 645 municípios do estado de São Paulo, uma minoria disputa essa competição. Recentemente criaram a Copa das Favelas. Olha quantas comunidades participam. Que esse foi o início da Copa São Paulo, com esse viés social de promover. Hoje elitizaram, virou Copa dos Empresários, de grandes clubes, né? Então, é muito difícil. Então, a federação, existe um monopólio. O processo de eleição é vergonhoso, não é democrático. Eleições abertas, por aclamação, onde você fica direto com o dono do poder. Já é opressivo, já. Como é que você reúne as ligas, os clubes para votar na Federação Paulista? Você fica de frente pro rei. Né? Quem que vai contra aí o rei? Então já fica um critério de punição. Se fica contra ali, você já sabe que vai ter punição durante um sistema todo amarrado, né? E para não falar do processo de tribunal de punição, os tribunais de justiça esportiva, que é um puxadinho da federação, financiado pela Federação Paulista, hoje está na mão de um deputado estadual. Quem é o deputado? Né? O delegado Olim, né? Então, está na mão de um delegado, do ex-delegado, que é aposentado, o atual deputado estadual, e com vários integrantes ligados ao futebol, que operam no futebol, ou seja, a isonomia e a independência do órgão julgador é utopia, não existe, acaba tendo ali, né, sempre interferências, né, para quem opera no futebol, quem está mais tempo, que é amigos do poder, né? Os recursos que financiam os tribunais de justiça esportiva do futebol são oriundos da Federação Paulista, ou seja, não tem aquela independência. É outra crítica que eu faço, por isso que eu acho que seria uma grande contribuição a gente criar a independência desses tribunais de justiça desportiva,
até mesmo, ou com uma discussão com a Ordem dos Advogados do Brasil, com os operadores do direito esportivo, com o Poder Judiciário. Nós temos tantas varas especializadas, vara da questão animal, vara da infância e juventude, agora com o direito da mulher, enfim, várias varas especiais, né, com matérias específicas da sociedade. Por que não tem a do direito esportivo? Para trazer essa independência. Ou seja, todo um processo arcaico. Hoje, o processo da federação, o atual dirigente está mais de 40 anos entre o monopólio ali da federação. Mas isso é proposital, para que se mantenha o mesmo sistema e tudo volte, igual na Grécia Antiga, que volte ao rei, que volte a perspectiva de mudança é nenhuma, né? Hoje um clube de futebol profissional, aliás, queria mandar um grande abraço para 2 clubes aqui de Guarulhos, o AD Guarulhos e o Flamengo de Guarulhos, são ali, estão na mesma divisão que a gente ali, de alguma forma, às vezes sempre não somos inimigos, são adversários sempre ali, né? Se confrontam aí, às vezes acaba caindo na mesma chave que eu vejo alguns jogos. Mas você vê Guarulhos, lá do tamanho, a grandeza de Guarulhos, tem 2 clubes de futebol profissional. Aí é que tá, já é uma notícia em primeira mão aí, o AD Guarulhos vai ficar fora da Copa São Paulo, a próxima Copa São Paulo. Porque até mesmo eu entendi e até concordei com a ideia, por quê? São 2 clubes na cidade. Só que quem detém o estádio? O Flamengo. Saindo o AD Guarulhos, aí pelo menos abre vaga para outro time do interior. Então eu achei até justa o que a federação está fazendo nesse sentido. Mas tendo meritocracia, abrindo mais espaço, como ter esse viés, não só pelo convite, mas é campeão, é vice-campeão. Por algum motivo você está na Copa, né? Queira ou não, ali é uma competição que os clubes são a principal competição de vários clubes no país, a Copa São Paulo, que não disputam o campeonato principal ou só preenchem lá para cumprir tabela, né, da competição. E dentro disso, o senhor é candidato também à presidência da Federação Paulista. Como que foi isso? Como que surgiu essa ideia? Não sei se foi convite ou foi uma brecha na porta que encontrou e abriu. Na verdade, foi por livre e espontânea pressão, né? Então foi um processo mais como uma revolta, né? Uma busca pelo direito, pela coisa certa. Principalmente pela Copa São Paulo, que eu acho que o modelo tem que ser modificado. Um modelo que está aí arcaico. Meu Deus. É um modelo elitista. A Copa São Paulo está perdendo seus valores. A federação não é transparente na sua arrecadação. Por exemplo, eu, inclusive, estou organizando uma representação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para analisar a questão público-privada dos recursos públicos que são investidos na Copa São Paulo, porque eu acho um absurdo. A federação vai lá, capta um monte de patrocínios, arrecada absurdos e não repassa nada. E a cidade de Guarulhos acaba tendo que financiar o custo da Copa São Paulo, acomodar outras agremiações, né? Se o clube, salvo engano, não está classificado, ele acaba sendo sede. Então, quando tinha 2 clubes de casa, talvez 2 custos um pouquinho a menos, porque já tem 2 clubes de casa, então eles vão ter que acomodar mais 3 clubes de fora, o custo altíssimo. Aí eu concordo com as outras modalidades, com as câmaras de vereadores que questionam esses recursos sendo destinados apenas para o futebol. E a federação lucrando. Sim. Tendo êxito, lucro. Então, a participação como presidente da Federação Paulista, a minha candidatura foi com essa revolta ao sistema da Copa São Paulo. Grandes patrocinadores que acabam patrocinando a Copa São Paulo via a federação. E a federação não repassa nada para os clubes. Ou seja, tem que usar dinheiro público para financiar a Copa São Paulo e toda a arrecadação vai para a federação. E, inclusive, o atual presidente não é claro onde vai esse dinheiro. Cadê o dinheiro do futebol? Cadê? Esse dinheiro não volta para as categorias de base? São milhões arrecadados, grandes patrocínios, e cadê o dinheiro do futebol? Então eu sou contra o uso de dinheiro público para financiar a Copa São Paulo. A federação tem condição financeira,
a minha proposta de candidato à federação, eu ia tirar esse custo público da Copa São Paulo, ia trazer isso totalmente uma iniciativa privada e democratizar. Abrir, o nome já fala, Copa São Paulo de Futebol Juniores. Abrir o leque para mais clubes, para o interior do estado de São Paulo. 70% dos clubes filiados não participam da Copa São Paulo. Clubes filiados à Federação Paulista. Aí usam critérios de classificação, mas convidam pequenas agremiações de outros estados e não incentivam os clubes da capital. Parceria. Então, é um desafio, isso me revoltou, vendo esse modelo na federação, e o presidente, eu discutindo essas questões, inclusive sentindo na pele, né? Você capta lá, como em Jaguariúna, alguns patrocinadores para incentivar e financiar a Copa São Paulo. Aí os patrocinadores colocam as suas placas, suas promoções lá no estádio, no campo. Claro. A federação manda tirar, porque ela tem um patrocinador máximo e não repassa nada. Os clubes estão amordaçados, ninguém pode falar nada com medo, né? Há um medo da federação de punição, porque o tribunal que aplica penalidade, sem falar das multas arbitrárias administrativas, né? Que agora qualquer diretor da federação aplica a multa e é lei. Você recorre ao STF, ao tribunal da ONU e não derruba a multa. Então, eles têm medo desse sistema impositivo, ninguém reclama, tá todo mundo amordaçado e fica esse absurdo. Que critério? Né? Eu divido aqui com a sociedade. Que critério o presidente da Federação Paulista, dentro do estado de São Paulo, utiliza para convidar um time de empresário, com todo o respeito ao Nordeste, outros times que são convidados, até de outro país, e não abre o leque para o estado de São Paulo? Né? Quantos projetos tão quanto organizados nós temos aqui em Guarulhos, e não precisa ser clube de futebol profissional, poderia estar participando da Copa São Paulo? Se o incentivo estatutário da federação é promover, incentivar o futebol. Fomentar. Então, isso é uma utopia, né? Então, Copa São Paulo Futebol Júnior utilizaram o nome para o aniversário da capital para lucratividade privada. Alguém está ganhando dinheiro com a Copa São Paulo que não é a história do estado de São Paulo, não é a cidade de São Paulo no seu aniversário, e muito menos os atletas de São Paulo estão tendo oportunidade. Justamente. Virou um campeonato elitista. Então, essas revoltas, entre outras, né, o critério de acesso, né, os clubes, né, hoje é caríssimo. E parece que o modelo da atual gestão da federação é para cada vez mais os clubes menores vão se extinguindo. Eles querem elitizar, ou seja, hoje, para falar em futebol, o estado de São Paulo é só para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não opera no futebol. Então os clubes menores estão falindo, fechando as portas. E a minha grande revolta, Diegão, o que mais me motivou a ser candidato a presidente da federação foi a gente ter reunido mais de 40 clubes da segunda divisão, em plena pandemia, um momento de crise, de dificuldade. Você tem no estádio para cuidar do alojamento, demitindo funcionários, fechando categorias, tendo que ficar em casa, né, tendo que reduzir, como vários empresários se submeteram a isso. Nós fizemos um ofício e pedimos para a federação apoio financeiro, que a federação riquíssima, com recurso em caixa, dinheiro aplicado, a CBF mandando recursos para a Federação Paulista. O presidente da federação falou que não tinha, isso não ia atender. Aí, nesse curso, durante a pandemia, o atual presidente, houve uma matéria do UOL, onde o presidente, num escândalo, inclusive, o presidente foi e fizeram uma denúncia que ele fez um contrato, abriu uma empresa no nome dele, abriu uma empresa, fez um contrato de prestação de assessoria para a CBF, recebeu mais de 1 milhão, mais ou menos, acho que passou de 1 milhão, durante a pandemia. Ou seja, não tinha 100 mil para ajudar os clubes, e o presidente, na conta dele, pessoa no nome dele, recebeu 1 milhão.
é um tapa na orelha da sociedade do futebol. Eu achei isso um absurdo. Eu fui cobrar do presidente. Pô, presidente, não tem dinheiro para ajudar os clubes. Nós temos crianças e adolescentes lá, fechando as categorias dos clubes. Família deles também. Custo do estádio parado, manutenção de gramado, laudos. E o presidente simplesmente não dá resposta para ninguém. Eu cobrei a resposta por escrito. Aliás, estou esperando até hoje, né? Tá lá os ofícios protocolando, Ainda né? bem que está sentado, porque essa resposta aí... E aí eu me revoltei. E aí eu fui cobrar do presidente. O que o presidente fez? Aí na calada da noite, acelerou as eleições, porque viu esse escândalo, desgastou a imagem do presidente com esse escândalo para todos os clubes. Embora os clubes estão todos amordaçados pelo sistema opressor, né, atual. E aí eu falei, não, calma aí. Aí eu falei, presidente, cadê a reformulação da Copa São Paulo? Cadê a discussão que ia acabar com as multas impositivas? A discussão pelo número de torcedores pro estádio? Hoje a exigência de 4, 5 mil, sem critério nenhum, um time pequeno de segunda divisão. No mínimo tem que manter um estádio de 4, 5 mil lugares. Sendo que você não coloca 500 pessoas num campeonato de segunda divisão, critério rigoroso, falta de incentivos categorias de base. Aí o presidente vira para mim e fala, presidente, não vou mudar nada, acelerei o processo de eleição, porque tem gente aí querendo me derrubar, você vê a briga do poder, e tinha mesmo um grupinho se mexendo ali para tomar o poder da Federação Paulista de Futebol, inclusive da CBF. O que o presidente foi? Em período festivo, entre Natal e Ano Novo, acelerou o processo de eleição, ou seja, todo mundo viajando, ninguém tinha acesso, um período curto para registro da chapa, soltou o edital. Eu achei isso um absurdo, eu fui lá, falei, presidente, pô, isso aí não dá tempo, a gente pode participar, vamos discutir melhor. Não, vai ser dessa forma e não tem como. Mas eu fui lá e registrei a chapa, aí virou a polêmica que tá aí, nego tá pulando pra lá e pra cá, tão desesperado, porque judicializamos o processo de eleição da Federação Paulista, cobramos da CBF, né? Aliás, uma das missões minha como candidato a deputado federal, eu vou cobrar a responsabilidade da FIFA, né? E vou criar legislações específicas de soberania do nosso país, porque a FIFA tem mecanismos importantes e sérios de regulação do futebol e dá diretrizes até importantes. Pena que a CBF e a federação não cumprem, né? Mas eu vou cobrar da FIFA porque dirigentes banidos do futebol interferiram aí no atual processo de eleição da CBF e elegeram os atuais representantes. Inclusive, como um dos vices, o atual presidente da Federação Paulista de Futebol, que não tinha cargo nenhum. Tinha sido isolado do sistema de gestão, agora já está com um carguinho lá, recebendo seus milhões. Aliás, outro ofício que eu tenho na federação, perguntando quanto ganha o presidente da federação. Nenhum clube sabe. Ninguém sabe. E é altíssimo salário. Ou seja, o dinheiro do futebol fica canalizado numa entidade arcaica, oligarca e com viés de monarquia. Sim. Só se opera futebol do Estado de São Paulo se você é amigo do rei. Então esse é um grande desafio, a gente alterar a Lei Pelé, acabar com o mecanismo de diferenciação de votos. Sim. Qualquer clube pequeno que tenha a responsabilidade de dar oportunidade para a sociedade, como clube formador, como primeiro a porta de entrada de um atleta que vai lá buscar, eles vão primeiro os clubes do interior. Nós somos filiados à CBF e não vota na CBF. Porque criaram um mecanismo que para votar na CBF existe critério e peso de votos. E a Federação Paulista é a mesma coisa, viu? Então, se o futebol do estado de São Paulo tá uma merda, os 16 clubes da primeira divisão são responsáveis, porque pelo mecanismo arcaico e inconstitucional, nós vamos corrigir no Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e os senadores, eles têm peso maior de voto. Seja o Jaguariúna, o Itaperense, Brasília, Amparo, União Mogi, Francana, os dois times de Guarulhos têm peso 1. E os da primeira divisão, 3. Então, ou seja, a eleição da federação se decide pelos clubes da primeira divisão. A elite do futebol decide. Isso quer dizer o quê? Que a minoria, que a maioria,
a classe que mais necessita de políticas públicas não decide a eleição, nem da federação nem da CBF. Então você acha que vai chegar a política de futebol? Difícil. Você acha que eles vão rever o processo da Copa São Paulo? Com certeza não. E aproveitando, é um assunto que, pelo menos no meu ponto de vista, muito me interessa. E também o futebol, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Fica aqui já um convite para nós debatermos mais sobre esse tema. Claro. Eu tenho várias outras questões para falar com o senhor. Eu vou chamar de você. Não vou chamar de senhor, não, porque tem quase a mesma idade que eu, talvez. Eu vou chamar de você. Para nós debatermos isso no próximo podcast. Claro. E eu queria fazer algumas outras perguntas, principalmente no sentido do seu pleito a deputado federal. Quanto à questão do fundo partidário, que muitas pessoas não sabem, não se importam, não querem nem saber do que é política. A verdade é essa. Nem pro futebol, quanto à questão de CBF, Federação Paulista, o torcedor só fica apontando o dedo falando, tem corrupção, o jogador do meu time não corre, não joga, por que fulano joga e esse daqui não joga? É tudo política. Faz parte da política. Agora, quanto à questão do deputado federal, fundo partidário, o que o candidato a deputado pensa sobre isso e se é possível uma mudança, como é possível uma mudança nesse sentido e como que está sendo o recurso para sua campanha? É outra utopia, né? Foi outra realidade, né? Aquele negócio, você só tem como sair molhado se você entrar na chuva, né? Então eu entrei na chuva agora, então aí que eu me molhei e eu vi a atual realidade. É outra utopia, outra dificuldade, né? Você vê o processo, né? Você vê o nosso processo de legislação, fala que todos são iguais perante a lei, o processo tem que ser democrático, Isso é bonito falar. Igualitário, né? Muito discurso, muito bonito. Na prática, não acontece nada disso. Aliás, se eu fosse deputado hoje, eu teria vergonha, né? Pelo que ocorreu nas costas da população recentemente, onde tínhamos aí em torno de 1 bilhão e 200 para gastar com campanhas eleitorais, dinheiro que fica centralizado nos coronéis e partidos, nas grandes lideranças. Qualquer pessoa que queira, que é democrático, participar do processo político acaba não tendo acesso a esses recursos. E, recentemente, o nosso Congresso Nacional votou e aprovou na calada da noite, elevando para mais de 5 bilhões os recursos de fundo partidário. Cadê esse dinheiro? Está na mão dos poderosos de partidos, os donos de partidos, né? Aquelas ideologias partidárias no Brasil e no estado, principalmente no estado de São Paulo. É utopia, né? Aqueles discursos bonitos, aquelas ideologias partidárias é utopia. Quem manda são os coronéis da política, né? Fazendo analogia a um termo antigo. Sim. Esses recursos não chegam aos candidatos. Política para as mulheres é outra demagogia. Vamos, mais mulheres na política. Como? Por favor. As mulheres estão sendo usadas como degrau de escada. Né? Eu tenho 2 filhas e minhas filhas, eu ensino elas o quê? Vocês não são superiores nem inferiores a homem nenhum. Vocês são mulheres. Então vocês precisam de direitos iguais. Respeito e tratamento como o homem precisa. Não quer organizar essa questão de fundo partidário e mais mulheres na política? Deixa o processo transparente e de forma igualitária. Vão ser eleitos agora, dia 2 de outubro, 70 deputados federais por São Paulo. São 513 deputados em Brasília e 70 pelo estado de São Paulo. Quer organizar política para as mulheres, questão de fundo eleitoral? 35 cargos a deputados vão ser preenchidos por mulheres. E se são 5 bilhões, 2 milhões e meio para as mulheres. Então você dá o mesmo tratamento, para com esse assistencialismo de minimizar as mulheres. Eu fico até chateado que tem candidatas a presidente da República aí, que política para as mulheres, mas estão se beneficiando do coronelismo de grandes partidos. Vai ver lá a fatia do bolo do fundo eleitoral. E as mulheres do partido dela, né? E eu vou só dar uma dica do MDB. Pega a candidata do MDB. Olha o que ela vai receber de fundo eleitoral. Eu quero saber, faço aqui um desafio, ela mandar aí através via assessoria, se ela distribui de forma igualitária no partido dela o fundo eleitoral no MDB. É uma utopia.
política para inglês ver, né? Fazendo aquela analogia. Isso não tenho dúvida. Então isso tem que ter uma reforma eleitoral. Eu acho que não é política para as mulheres. Nós temos que saber o que as mulheres vão fazer lá e o que os homens vão fazer lá. E dar o tratamento igualitário. O mesmo número de vagas para as mulheres tem que ter para os homens. Não você trata as mulheres com respeito, as mulheres vão passar a se organizar para participar da política e sabendo que elas vão efetivamente ter um tratamento igualitário. Ficar refém de partidos políticos. Filia aqui que nós precisamos de cota para mulheres. Usam as mulheres como degrau de escada, né? Fica aquele desespero para correr atrás de mulheres para preencher a cota, lá, o mínimo que a legislação fala, e os fundos eleitorais é outra utopia. Esse dinheiro não chega para a maioria dos candidatos. Se você fizer uma pesquisa ou uma consulta, todos os candidatos estão revoltados, porque são 5 bilhões na mão de poucos. Quantos candidatos nós temos, não só deputado estadual, federal, senadores aí querendo disputar, pessoas bem intencionadas. Sim. Né? Não vou me autodefender aqui, mas eu já falo... Já se autodefendeu também. Mas... Com boas intenções, claro. E não tem acesso. Destinaram agora cerca a 10 mil para você cumprir ali questões de contadora, com algumas obrigações oficiais. Ó, você tem 645 municípios, pessoas para você atender. Você tem que discutir essa gestão, a destinação, legislações específicas, a destinação de recursos para todos esses municípios. Eu posso ser eleito só por Guarulhos, mas eu tenho mais 644 municípios de responsabilidade. Como é que você tem tão pouco acesso? Você vê o horário de TV, né? Não sei se o Diegão viu, o Diegão é um cara atento, acho que ele e o Rildo viu lá na TV, lá no horário político. Mas só que passou que nem um The Flash. E os coronéis têm 2 horas. Quantos segundos? Mas eu acho que foi 0,35 milésimo de segundo. Caramba. Piscou, passou o Zidane. Então, só foi o E. Piscou, viu o E. Viu 75, viu só a ponta do 5. Um absurdo. Então, você vê, destina o tempo de TV, há todo um direcionamento para as pessoas se perpetuarem no poder. Mais do mesmo. Cadê aquele tratamento igualitário? E 5 bi já passou de 10 bi. Por quê? Você pega todas as cidades, a maioria dos prefeitos prostituídos, secretários municipais, cargos comissionados, sendo utilizados para financiar a campanha. Os servidores públicos nem afastados estão. Estão aí ajudando candidatos ou que são amigos do prefeito ou de secretário ou de agentes políticos, usando a estrutura do Estado, recursos públicos, materiais humanos, carros, estrutura pública, gabinetes para favorecer candidatos. E como é que você tem igual condição, né? Falou-se tanto em concorrência desleal. Você quer estudar concorrência desleal é tese de mestrado. Seja candidato a qualquer cargo político. É o que acontece no Brasil. Então, é uma utopia, não funciona, precisa o Congresso que está com sono. Eu acho que o nosso ex-governador, ele tinha uma frase lá, fica em casa, né? Eu acho que o nosso deputado e senador tá até hoje, estão dormindo. Eles acompanharam, velho. Então o ex-governador em casa ainda, não é possível. Porque precisa reformar isso. Não tem que ter medo de adversário. Eu tô aqui discutindo um ponto de vista, você, como qualquer um aqui que está nos assistindo, tem que ter direitos iguais para participar. Isso aqui não é um concurso público, isso é uma conquista coletiva. Mas quem vota? Existe lá, uma reforma partidária. Vou colocar assim. Quem vota são os deputados. Como que muda? Aí tira da frente e coloca... Você tem que trazer a população, você tem que ter Brasília, né, para trazer ela para próximo da população, criar mecanismo de discussão na sociedade, trazer a discussão política como matéria curricular das escolas, né? Os adolescentes têm que começar, né? Você vê campanhas, com 16 anos, tira o título, vamos lá, vamos votar, e a preparação desses jovens para votar. Então, é isso. Né? Antigamente, na nossa época, né? Nossa, do Diegão, do D2, né? Sim. Tinha uma matéria chamada OSPB. Lembro. Né? Organização Social Política Brasileira. Ensinava nas escolas
o que é política, ética, moral, porque isso acabou. Moral e cívica. Educação moral e cívica. Então isso tudo tem que preparar o adolescente da importância dos representantes. Que, se eleito agora, nós recebemos nada mais, nada menos que uma procuração da população para representá-los. Sim. Tem nego que tem pessoas que acabam sendo eleitos que acha que já virei rei. Aliás, a rainha da Inglaterra acabou de falecer, já tem um monte, até o brasileiro já tem um monte de gente querendo sentar no trono lá. É verdade. Né? Com a síndrome do poder, já querendo sentar até no trono que Deus o tem aí, da nossa querida... E não sabe nem quais são os requisitos, né? Assim, tô falando, lógico, com essa analogia, mas hoje, qual que são os requisitos para você ser candidato a um deputado ou à presidência da República? É algo que eu via muito da fala do Enéas Carneiro, falecido Enéas. Eu falo, mas para você ser piloto de um caça, você precisa de tal coisa. Para você ser advogado, precisa da OAB. Agora, para ser presidente da República, não precisa de nada. Agora, eu acho o que falta, que não é interessante, o processo político, quanto mais analfabetizada politicamente a população, melhor é para o sistema, né? Então, acho que o processo político não incentiva com discussões, audiências públicas, não traz as escolas, não incursa nas grades curriculares, não se abre essa discussão. A reforma eleitoral tem que começar dentro das câmaras municipais, Justo. que é o maior impacto, né, para a sociedade. São as câmaras municipais, é quem está ali no dia a dia, mais próximo da população, puxando para as assembleias legislativas e para a Câmara Federal e para o Senado. Então, essa reforma é importantíssima, a gente tem que dar uma atenção para isso. Hoje eu costumo falar que é mais importante a eleição para o Congresso Nacional do que para presidente da República. Fica muito foco, Lógico, né? lógico. Do presidente que vai ser governador e os fiscalizadores e quem legisla, cria as legislações que vai impactar na sociedade são mais importantes. Né? O processo de analisação de impeachment, de cassação de mandato que passa por essas casas, isso é importantíssimo, essa discussão. Aí fica, né? Nós temos lá vários momentos. Primeiro, deputado federal, deputado estadual, presidente, senador. Não. O pessoal tem que votar no presidente A e tudo junto. Você tá com quem? Eu tô com você, meu irmão, tô com o povo. Porque são vários momentos. Você volta para deputado federal, depois para estadual, senão era tudo junto. É verdade. É um analfabetismo político e o Estado incentiva isso, né? Eu tô com bandeira verde e amarela, eu tô com bandeira vermelha. Não, eu tô com a população. Né? São 60 mil pessoas, 60 mil pessoas vai ter que ir lá digitar o mesmo número, 7055, para mim ser eleito deputado federal. Sim, é verdade. Então, não é que votou no presidente A, B, C, eu vou ser eleito deputado federal. Então, esse analfabetismo incentiva, né, essa máfia, esse monopólio que existe aí na política, esse coronelismo dos partidos políticos. Hoje, o sistema está propício para quê? Você cria um partido político, administra o fundão eleitoral, os recursos públicos através de recurso eleitoral, coloca ali quem que você quer que seja eleito pelo partido e você destina o maior número de recursos para os amigos e o restante é só degrau de escada. Os puxadores ficam lá no sol quente, bandeirando e para servir de degrau de escada. Então a gente espera vir na contramão de tudo isso e tentar, de alguma forma, no menos, derrubar o sistema. Dentro dessa mesma linha, eu só vou dar um recado rápido, mas eu tenho mais 3 perguntas para te fazer. Dá um recado aqui para a galera de Guarulhos, que nós vamos ter aqui no dia 17 e 18 de setembro, o Anime Guarulhos Festival, no Teatro Adamastor, no centro de Guarulhos. Então, nas redes sociais aí tem mais informações. Entrada franca, falado pela Voz do Além, que é meu amigo D2. Anime Guarulhos. Já é febre todos os anos aí, o pessoal fica aguardando. Tenho certeza que vai ser um sucesso, como sempre. Qual que é o nome do nosso parceiro? Rodrigão, que está na organização, como sempre. 10 anos de evento e com certeza, só por ser entrada franca e também ser um evento assim, com um público muito grande, muitos adeptos, vale a pena vocês darem uma olhada, tá bom? Anime Guarulhos, aqui no dia 17 e 18 de setembro. Zidane, outra questão. Eu vejo muito isso no bairro
que eu moro, mas eu vejo isso em vários outros bairros também. A venda do voto. Exemplo, times de futebol, aí chega lá um cara e fala, vou te dar um uniforme. Vou te dar 1 quilo de não sei o quê. Eu penso que essas pessoas depois não pode cobrar o candidato, porque ela já vendeu o voto. Eu já vendi meu voto. Eu pedi pra você um copo d'água. Você me deu um copo d'água. Depois, quando você for eleito, aí eu vou chegar e vou te cobrar alguma coisa, como? Você fala assim, meu irmão, já fiz. Você pediu, eu já fiz. Então, isso você também acha que esse fundo partidário, para alguns políticos, para alguns candidatos, que eles perpetuam no cargo, você acha que isso faz todo o efeito e é aí que vai esse recurso? Muito desse recurso? Sim, Também? sim, com certeza. Há uma técnica no processo político, como é que ocorre no dia a dia? Essas pessoas que detêm esses grandes recursos, seguram os recursos agora para a reta final, ou tem ali grandes doadores, ou tem um capital financeiro, talvez, algumas vezes até próprio, e acabam se aproveitando do momento de crise das comunidades mais simples, mais carentes, e se criou-se essa educação nas pessoas que o político ele tem que ajudou com o quê? Ele vai me ajudar. Ou ele vai pagar isso, dar uma cesta básica, dar uma Fazer um dentadura, né? churrasco. Eu lembro na época que eu fui candidato a vereador, tinha um candidato que fazia o seguinte: eu vou te dar a dentadura, mas eu vou te dar agora a parte de cima, depois da eleição, se você votar em mim, eu dou a parte de baixo. Então, Já aprendia já. a política da dentadura. E criou-se essa educação, essa cultura na sociedade de assistencialismo. Então, agora, somente agora, num momento de crise, né? Pessoas com muita dificuldade, pessoas que eram da classe média, caiu para a classe baixa, e da classe baixa da linha de pobreza, da extremidade da pobreza. Por quê? Em consequência da crise econômica e da pandemia que suportamos aí. Isso favorece o quê? O assistencialismo. Nós estamos aí com as prefeituras inchadas, as prefeituras utilizando o mecanismo que era para ser utilizado pelo viés social, de dificuldade, de vulnerabilidade social, eles estão utilizando como captação de voto, a política cesta básica, vale gás, vale aluguel, enfim, vários benefícios sociais em troca do voto. Aí a pessoa mais simples, ele me ajudou, pagou o aluguel. Não pagou nada, ele pegou um recurso público que estava ali à disposição da sociedade para a questão de vulnerabilidade e destinou. Utilizam isso como moeda de troca pelo voto ou na questão privada, a troca de benefícios, concessão de brindes, né? Vou dar um jogo de uniforme para determinada agremiação, vou pagar uma conta, um churrasco, uma festa. E naturalmente, existem os aproveitadores, claro. Não, político, vamos pedir ali um churrasco, uma festa, um brinde que o cara dá. Então as pessoas se vendem, depois não adianta cobrar. Nós temos aí. E até... por que eles incentivam o analfabetismo político? A conta não fecha. Tem candidatos gastando milhões. 10 milhões, 8 milhões para ser eleito deputado federal. Se você pegar o salário de deputado federal, vezes 12, vezes 4 anos, não dá o que os caras gastam na campanha. Então isso virou um negócio da malandragem. Né? Pessoas aí cheias de processos, querendo utilizar do mecanismo do foro privilegiado. Então, o mandato ele acaba sendo uma proteção para criminoso. Também. Então, enfim, vários outros mecanismos, principalmente a compra de votos, né? Então a conta não fecha. Mas quem discute isso, Diego? Você vê? O processo político, ele devia agora, uma eleição agora para deputado, encerrou a eleição, passou 6 meses ali, já tinha que discutir para os próximos 4 anos. Por que não tem os debates, né? Faz debate faltando 45 dias, 40 dias. Se discute o quê? É tudo muito lindo, né? Parece que o Estado vai ficar uma maravilha, país... Vão limpar o nome de todo mundo. Até as fotos bonitas, né? Eu vi aqueles prédios na foto agora na campanha eleitoral, tô vendo aqui de Guarulhos, estão até pintados. Ali o prédio, tô usando de pintura, mas na foto tá pintado o prédio, pela tecnologia. É tudo bonito. E fora a polarização, né? Não se discute nada, é bandeira A ou bandeira B que vai salvar a pátria. Nós temos um monte de problemas na sociedade e ninguém discute nada. Fica essa briga, pessoas se matando aí por causa de
apologia de bandeirismo político. Sim. E os problemas estão aí. Temos um corte de mais de 30% anunciado aí na área da saúde, no orçamento. E existe recurso para isso. Olha o Congresso, olha a importância dos deputados federais de corrigir isso. Não. Entidades como Santa Casa, aqui em Guarulhos mesmo, quantas entidades estão deixando de atender o SUS? Não compensa. Um médico, um exemplo na iniciativa privada que custa ali, uma analogia, R$100 uma consulta médica, o SUS paga de R$12. Então não compensa você manter uma estrutura, as santas casas. Um exemplo, as entidades filantrópicas que administram a área de saúde, essas ONGs, estão todas endividadas, porque a demanda é cada vez maior. Esse momento de crise gera o efeito cascata, as pessoas pararam de pagar convênios pela crise, cada vez mais necessitando do sistema único de saúde, e chega o sistema único de saúde e não está preparado. O governo reduz a tabela do SUS, não se discute, não há diálogo do processo político, acessibilidade de ouvir as pessoas, né, para pegar e vamos discutir com os profissionais o valor exato que pode se chegar. Não. Fora isso, olha o problema aí. Daqui um ano você vai ver crise, tá vendo crise de combustível, vai ver a crise da saúde. Mais de 30% de redução do gasto. Os caras estão com 5 bilhões de recursos para gastar em campanha e tiraram o dinheiro da saúde. E tem dinheiro, sabe? Uma discussão, depende dos deputados federais, dos senadores, e a população não vê isso, não enxerga isso. A comunicação não chega, não se discute isso nos horários eleitorais, partidários obrigatórios, é obrigatório. Então, assim, acaba não sendo revoltante, no meu caso, acaba sendo estimulante. Corrigir o mundo a gente não vai. Mas uma lombadinha nós vamos deixar lá. Colocar. Dá pra tumultuar, dá pra vir aqui no podcast, todo esse prestígio e levar informação a Guarulhos, em peso nos assistindo. Claro, o estado de São Paulo já estamos incomodando um monte de vagabundo aí. Tá tudo preocupado aí. Sem sombra de dúvidas. E agora a gente caminhando pro final, eu queria que queria que você falasse para aquelas pessoas, principalmente para esses jovens, que estão nos assistindo, qual é a função de um deputado federal? Porque tem pessoas que falam assim, chega perto da campanha, mas é eleição do quê mesmo? É vereador? Não, vereador, o que faz o vereador? O que faz o deputado? Não, vou passar na rua assim, vou pegar um santinho jogado e voto naquele que eu mais me afeiçoar e voto. Então, qual que é a função de um deputado federal? Onde é que ele atua? Né? Porque tem pessoas que falam assim, deputado federal por São Paulo, ok, então ele vai ficar aqui em São Paulo. Então, explicar somente para essas pessoas que não entendem e também o porquê as pessoas poderiam ou deveriam votar no senhor para deputado federal. E aí eu gostaria de encerrar dessa forma. Por favor. É muito importante, como todos os outros cargos agora à disposição que vão ser preenchidos pelo processo eletivo, né, de representatividade, especificamente falando da questão do deputado federal. Então, galera, população de Guarulhos, estado de São Paulo, acho que é muito importante o cargo de deputado federal. O deputado federal ele fica em Brasília, né? São 513 deputados que ficam em Brasília. Vão ser 70 deputados federais eleitos pelo estado de São Paulo, juntamente com os deputados estaduais, governadores, senadores e presidente da República. O deputado federal ele tem como uma das funções a criação de legislações federais que impactam no âmbito do Brasil inteiro, legislações que vão impactar no dia a dia da sociedade, legislações como o Código Penal, por exemplo, se aquela norma está suficiente ou não, se aquele crime ele está brando, né, como a lei mais dura ou mais branda na questão de, um exemplo aí que está em evidência, a questão de agressão contra a mulher. Então, será que a nossa legislação tá positiva? Precisa ser alterada? Precisa criar novas legislações? Tá aí o deputado federal com a sua propositura, discussão em Brasília, movimentar os 513 deputados federais, mais os 70 que foram eleitos por São Paulo e criar legislações que vão impactar
no dia a dia da sociedade. Sim. O processo fiscalizatório do orçamento, das ações do presidente da República, dos ministros de Estado, todas as políticas que envolvam a área do governo federal, áreas de recursos federais, através dos impostos federais que ficam centralizados em Brasília e são destinados aos estados e municípios para a administração do dia a dia. Existe o mecanismo das emendas parlamentares, das destinações de recursos, através dos deputados federais, eles pegam ali o orçamento da União e destinam ali recursos para a sociedade, para a população, para administrar ali os problemas, como investimento na área da saúde, segurança pública, na área esportiva, na área habitacional, né? Nós temos um déficit muito grande da política habitacional, pessoas que, nesse momento de crise, precisam sair do aluguel para ter ali o sonho da casa própria. Então, é muito importante esses projetos federais, porque a federação, no sistema federativo, o governo federal é o maior arrecadador, né? Lá ficam concentrados os maiores recursos de arrecadações através de impostos. Então, existe ali a destinação dos programas federais e a destinação para os municípios, para os estados, para administrar os problemas. Daí a importância do deputado federal. Ele fica em Brasília, porque é a capital, o Congresso Nacional, onde ficam os senadores, inclusive outro cargo importante, são duas casas legislativas, o sistema, né, político federativo, ele é bicameral, né, são duas câmaras, o Senado e a Câmara, por isso que tem as duas torres lá, uma para baixo, uma para cima, e criou a capital do Congresso, do poder em Brasília, né? Então ficam concentrados lá. Eles mantêm escritórios políticos nas suas bases eleitorais, no caso nosso de São Paulo, então você tem ali as bases eleitorais, os seus comitês de atendimento à população, e também tem a função de ouvir, né? Ter a sensibilidade de ouvir os problemas da sociedade, ouvir os prefeitos, os governadores, discutir não só as legislações, no caso aí, cada candidato tem ali uma defesa, uma questão específica, ou discute várias, né? Como é o nosso caso, a gente tem várias demandas, né? A gente que está aí no dia a dia, a gente não tem recurso eleitoral, nós tem que andar no meio do povo, né? Tem que ter a sensibilidade de ouvir ali os problemas da população, por isso que a gente tem várias propostas aí relacionadas a cada área específica para contribuir. Enfim, em vias de regras, para não entrar num critério muito didático e formal, jurídico ali, essa é a principal função. Então é muito importante que a sociedade analise os candidatos a deputados federais, analise os partidos políticos, analise essa política dos coronéis, dê oportunidade para renovação, para os candidatos bem intencionados, candidatos que vêm aí querendo contribuir, né, com uma nova política, uma política que a gente acaba deixando ali um legado de importância, de contribuição e de mudança. E a importância, é claro, né, nessa missão que eu recebi, eu falo para a população, de ser candidato a deputado federal e representá-los em Brasília e no âmbito do Brasil, é porque a gente veio de uma política limpa, com um lema com justiça, sem corrupção. Isso quer dizer que a gente vem no critério efetivo de ser justo nas decisões, ter sensibilidade com as pessoas, ouvir as pessoas, os problemas e adequar e trazer o Congresso Nacional para próximo da população, dividir, discutir o pacto federativo. É um absurdo o estado de São Paulo, o que mais arrecada. E os recursos, eles não voltam na mesma proporcionalidade do governo federal. Então nós precisamos trazer esse equilíbrio, trazer os recursos, né? Como a gente produz mais e arrecada mais, por que nós, candidatos ou eleito deputado federal, não discute isso? São todos problemas na sociedade. Nós somos o estado mais rico. Nós temos, respeitando os outros estados, mas a nossa demanda com certeza é maior. Por isso que existem vários problemas, embora também nós somos os campeões de recursos.
Então, eu acho que, fora todas as demandas, a demanda esportiva, né, que é um grande legado, uma grande missão, nós vamos democratizar o processo de futebol e de todos os esportes. As entidades que administram o futebol ou os esportes, eles têm que ter o viés democrático, desde o pequeno ao grande. O tratamento tem que ser de forma igualitária. Porque hoje, né, todo o processo político fala da política da minoria, política para os pobres, auxílio emergencial. Por quê? Porque os pobres têm o mesmo peso de voto do que os ricos. É verdade. Então, essas entidades que administram o esporte e o futebol, eles têm que tratar de forma igualitária as pequenas agremiações com com o mesmo poder de igualdade dos grandes, respeitando cada especificidade de cada competição, ou tá em classes superiores, ou até em campeonatos mais expressivos, mas tem que ter o tratamento igualitário. Eu acho que nós corrigindo essas legislações no Congresso Nacional vai ser uma grande contribuição, se eu for eleito pelos paulistas, deputado federal, é alterar essas legislações esportivas e democratizar e trazer as comunidades mais simples para participar de uma Copa São Paulo, participar de um campeonato paulista, participar de um campeonato brasileiro, formar novos atletas nas seleções, nas nossas seleções brasileiras, seja do vôlei, do basquete, do handebol, do xadrez, do futebol. Nós estamos perdendo o futebol, perdendo as nossas referências de craques. Por quê? Porque o processo, o país do futebol já está ficando para trás, já ficou muito tempo. Antigamente nós tínhamos 5, 6 referências na seleção brasileira. Agora... Hoje, se tiver uma, olhe lá. Por quê? Porque está falhando na base. O processo é elitista. O atual presidente da Federação Paulista, que é o grande onde a gente bate a tecla, é medroso, tem medo de disputar a eleição da federação, que nós vamos democratizar o futebol. E vamos ajudar as outras modalidades. Vamos economizar recurso público utilizado no futebol para sobrar para as outras modalidades, que sofrem ainda mais com dificuldades. Vamos trazer os recursos internacionais da FIFA, os recursos da CBF para o futebol, para sobrar dinheiro para as outras modalidades. Nós vamos limpar a casa do futebol, né, que é uma vergonha hoje, como esse processo vem sendo gerido, para sobrar recurso. O problema nosso não é dinheiro, é recurso. O recurso tem que saber melhor ser administrado. Direcionar melhor. E essa função fiscalizatória é muito importante para isso. Sem contar a questão de violência, segurança pública. Recentemente perdemos aí um grande abraço a todos os guardas municipais todos os nossos municípios do estado de São Paulo. Recentemente, uma decisão do STJ tirou o poder de abordagem dos guardas municipais. Isso impacta no dia a dia da sociedade. Na maioria do interior, até nas grandes capitais, quem faz segurança pública são os guardas municipais. Porque a maioria dos prefeitos ficam fazendo lobby, puxando o saco dos governadores e não cobram o déficit de policiais civis e militares nos seus municípios. Na minha cidade de Jaguariúna, está incompleto o quadro pelo número de habitantes e número de policiais. Todas as cidades do interior, se você for ver pelo esse plano de segurança pública, que existe um policial para cada habitante, não são seguras. As delegacias de polícia estão defasadas com um quadro de funcional. A polícia militar, no interior não tem policial. Estão inaugurando delegacias de polícia sem policiais. É isso. Com medidas eleitoreiras. Recentemente o governador quer anunciar aí a criação da delegacia animal para fazer, aí agora virou moda, né? Você vê candidatos proteção animal abraçando o cachorro na rua, beijando o gato na rua para falar que defende os animais. Eu trouxe pessoas ligadas à causa animal para me auxiliar a discutir políticas públicas e ouvir os ativistas, as ONGs que defendem a causa animal para me contribuir com o mandato. Ninguém é obrigado a ser especialista em todas as áreas. Vai chamar pessoas especialistas. Então, é nesse sentido. A questão de segurança pública foi um tiro na sociedade, tirar o poder de abordagem. Eu defendo a municipalização do poder de polícia, da responsabilidade de segurança pública para os prefeitos, cobrar do Estado e dos governadores o déficit de policiais civis e militares, agilizar os concursos públicos.
A política de gestão e renovação de policiais do Estado de São Paulo é falida. Uma empresa, se demorar o tanto da lentidão que o Estado demora para substituir o policial que aposenta ou é exonerado, a empresa quebra. E o governador está dormindo. Então, um desafio para o próximo governador é resolver esse problema. E sem falar que nós temos que tratar os policiais com dignidade, com respeito. Nós temos que valorizar os policiais. É um absurdo o estado mais rico nós estarmos entre os índices dos piores salários. É um outro desafio para o próximo governador do estado de São Paulo. E é uma luta, uma bandeira que eu vou encampar, temos que corrigir o déficit salarial e essa vergonha que é o salário dos policiais. Né? Recentemente, o nosso ex-governador, que deve estar agora, ele ficou em casa mesmo. Ele está cumprindo a medida que ele implantou. Serviu para ele, está na casa dele. Policiais que tiram licença-prêmio acabam sendo punidos com descontos. Desconto, perde insalubridade, perde adicional daqui e dali. Então não tem prêmio nenhum. O cara que tem um prêmio, um mecanismo administrativo chamado licença-prêmio, somente um exemplo na Polícia Civil, o policial fica 5 anos sem cometer uma infração assíduo, sem faltar no serviço. Aí ele tem o direito, o benefício de uma licença-prêmio. Aí quando ele vai gozar, ele perde tanto benefício que é melhor ele não gozar. Que é melhor não sair com benefício. Então que prêmio foi esse, governador? Que os policiais estão tendo? Tem que rever. É um desafio com a discussão da Câmara Federal, do mandato de deputado federal, com os deputados estaduais, com a Casa Legislativa Estadual. Então, enfim, são vários problemas da cidade que não existe mágica. Não existe salvador da pátria. Sim. A questão da saúde, a questão da causa animal. Nós temos vários animais aí. O que aconteceu, Diegão? Nesse momento de crise, onde a população perdeu poder de compra e de manutenção para sua subsistência, as pessoas ou comem ou tratam dos animais. E aí falam-se muito em criminalização. Maus tratos, tem que prender, tem que punir, o oba-oba, né? O famoso apertar o cão abandonado na rua. Mas não adianta, as cadeias estão superlotadas. Vai estar cheia. Que é outra política, inclusive, política para preso, né? Caríssimo. Monte de nego lá, improdutivo. E não tem... E não existe uma política de subsistência. O que as pessoas fizeram? Voltando à causa animal. Começaram a abandonar animais na rua. Aí você vê várias campanhas ativistas se esforçando para captar recursos, doações para manter. O Estado tem que criar uma resposta para isso. Cadastrar essas pessoas, cadastrar as entidades, destinação de recursos, convênios, parcerias público-privada, projetos de incentivo, essas fábricas de ração ou de material relacionado à questão animal, com incentivo fiscal para financiar. Tá aí, vários animais. Aumentou o índice porque as pessoas estão com dificuldade. Sim. E estão abandonando o animal na rua. E para finalizar, são tantas questões, Diegão, e eu fico feliz pelo espaço, mas eu gostaria de finalizar uma questão importantíssima, que é a questão do trânsito, política de autoescolas, política de despachantes, que administram ali o dia a dia, a questão do trânsito, as autoescolas, o Detran, nosso Detran, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo. Eu, em um determinado momento da minha carreira policial, eu tive a oportunidade de trabalhar no Detran. O processo do Detran, com o avanço da tecnologia, para a modernização, é importante. Mas o processo que foi implantado pelo Detran não está funcionando. Nós temos diretores do Detran que estão amordaçados, não resolvem nada. Ficam vinculados ao sistema, as autoescolas, os despachantes ficam vinculados ao sistema que não funciona, principalmente no interior, onde um diretor do departamento de trânsito, ele não tem autonomia de decidir. Sim. A população paga para um diretor, que as antigas Ciretrans regionais do interior, um diretor que ele nem atende a população, não atende os despachantes, não atende as autoescolas. Só por e-mail. Né? Não tem uma política organizacional do preço da habilitação.
política de incentivo para os jovens para a primeira habilitação. Então, nós temos que descentralizar o poder do Detran, tirar o Detran que fica refém de um sistema que não funciona. Processos no Detran estão demorando meses e não anda. Então nós temos que discutir isso aí, discutir a política das autoescolas, que está defasada. Eles não têm voz. Eu andei esses dias conversando com vários donos de autoescola, eles não têm representatividade. O Detran se fechou e colocou agora através de um sistema. Então, isso está impactando na população. Muita reclamação sobre o Detran. Então, eu estou ouvindo os profissionais que atuam no Detran, as autoescolas, despachante, médico, psicólogo, enfim, as escolas de formadoras, de reciclagem, de cursos específicos. Enfim, esse é o meu compromisso de combater a corrupção, cada vez mais diminuir esse distanciamento do serviço público e do recurso público para ser efetivamente ser aplicado, porque para o que a gente precisa, combater essas injustiças partidárias, essa representatividade. Eu defendo que nós temos que ter mais candidatos a vereadores. Eu vou ficar feliz se a gente discutir agora com os novos candidatos, agora daqui 2 anos, que forem candidatos às câmaras municipais, que eles tenham discussão, que a gente consiga ali trazer novas lideranças, dê mais oportunidades para as mulheres, acaba com esse preconceito, né, de essa centralização pelos coronéis da política. A política, ela é relacionamento. A política é uma coisa séria. Só através da política a gente consegue mudar as nossas relações, transformar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. Então, o processo político é um negócio bonito, bacana, prazeroso. Eu gosto de gente, eu gosto de lidar com pessoas. Então, se eu tiver a oportunidade de ser eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo, eu prometo somente uma coisa: jamais desapontar a confiança que os paulistas me deram e se votarem em mim. E com certeza vai dar tudo certo e nós vamos ser eleitos por Guarulhos, e Jaguariúna, São Paulo, Zona Sul e pelos 645 municípios do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço a todos. Forte abraço ao nosso amigo Rildo ali, que está sempre sorridente. Sempre sorridente. Sempre sorridente. Pessoal da plateia, obrigado Guarulhos, obrigado Diegão, obrigado D2. Pô, fiquei muito feliz pela oportunidade. E parabéns pela oportunidade aí de levar a informação séria e de verdade para a população. Isso é o mais importante. Para mim foi uma aula também, porque pude aprender muito mais sobre o que é ser um deputado federal. E é bom saber que existe candidato também que é muito lúcido no que quer fazer, no que pode fazer e onde atuar. Porque eu vejo na internet hoje em dia alguns debates, principalmente pro lado, eu não vou falar a região, porque pega até um pouco mal, mas algumas regiões que os candidatos totalmente despreparados. Eu vi, não sei se o Diegão viu, uma candidata, o intermediador, né, chama o cara que fica fazendo a pergunta, esqueci o nome dele, intermediário, ele foi fazer uma pergunta pra candidata, aí ela foi atacar o outro candidato. Não, a pergunta é pra você. A minutagem começou e ela atacando o cara, calma. Aí ela, então você tá querendo tirar meu direito de fala? Então assim, vitimismo, o não preparo pra tal pleito, então isso é muito importante. Foi muito bom recebê-lo aqui, a casa é sua. Fica um convite já falei com a sua equipe, pra vir aqui falar muito mais também sobre o esporte também. E quero recebê-lo depois da vitória aí como deputado federal. Faço votos que dê tudo certo, né? E agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui no Sobre Humanos Podcast. Fique aqui conosco, tem várias outras entrevistas também. Compartilhe com sua família. Saiba mais do que é um candidato a deputado federal. Não vote simplesmente igual eu vi um candidato, eu falo o nome dele, porque eu também nada. É o seguinte, como que eu vou votar num cara que fala assim, eu conheço Brasília, aí aponta pra Brasília o carro? Política não é Poxa, palhaçada. gente do céu, eu gosto do humorista, eu gosto muito do humorista, mas pra político não. E já foi 2 vezes eleito, com milhões de votos aí. Não dá, Diego pra mim não dá.
Outra coisa, eu como advogado também não voto, não tô fazendo campanha política para ninguém, tá? Nem bandeira vermelha, nem bandeira amarela e verde. Só tô dizendo que eu não voto em ex-presidiário. Eu não voto. Se você quer votar, o problema é seu. Acho que já contribuiu em um certo momento com a nação, mas não faz parte do que eu acredito. Também acredito que verde e amarelo também tem erros pra cacete, né? Eu gostaria de ter novos candidatos, pessoas preparadas, porque eu vejo assim, você é presidente, ok, quem você vai colocar nas pastas? Pessoas especialistas, que é o que nós discutimos aqui hoje. Você vai colocar alguém pra falar sobre Tribunal de Justiça Desportiva, um cara que não tem conhecimento técnico? É difícil. Falar da saúde, passa da saúde, não tem conhecimento técnico, é difícil. Então, pra gente não prolongar, até porque o nosso horário tá estendido, quero convidar vocês a se interessar mais por políticas. Procure essas associações do bairro, né? Associação dos Moradores do Bairro. Faça política todo dia, não espere a época da campanha. Cobra aí os seus líderes comunitários. Ou se você não quer cobrar, seja um líder comunitário e não pense em recursos, porque eu vejo muitos bairros, inclusive no que eu moro, o líder comunitário recebendo recurso para poder, desculpa a palavra, chavecar os moradores ali para votar em determinado candidato. Só que você tem que votar por você, pela sua família, pelo bem-estar da nação. E se você acha que o deputado, o vereador, o presidente faz lá em Brasília, não vai impactar no que você faz no dia a dia, no seu trabalho e tudo mais, não acredite nisso, não. Eu ouvi de um secretário de esporte aqui de Guarulhos, que é meu amigo, secretário Ronaldo Fratello, que enquanto o espaço for ocupado pelos maus, os bons vão acabar sofrendo. Então, se você quer mudança, os bons precisam se posicionar. Então, mesmo em off, eu gostei muito da nossa conversa ali fora, e eu até usei essa fala, e eu vou usar aqui também. Falei, tem que ter culhão para poder falar sobre determinados assuntos. Porque eu já fiz algumas coisas em outros estados, e questão de ameaça, questão de. Vou entrar mais no mérito, não, mas parabenizo aqui pelo posicionamento. São pastas que eu me interesso muito, né? O futebol, principalmente. Então, parabenizo por isso e agradeço a todo mundo da equipe aqui. Esse foi mais um Sobre Humanos Podcast. Fique aqui conosco, deixe seu like, ative o sininho. Tire um print, compartilha e marca o nosso convidado e marca também o Sobre Humanos. Valeu? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, Diegão. Obrigado, rapaziada. É isso aí, ó. Zidane, 7055, hein? Tamo junto e importante. Candidato independente. Quem ganhar, minha função vai ser fiscalizar. Pra cima, tamo junto. Valeu.